Queria saber o que você acha. O pessoal está falando realmente que é uma questão, não é uma questão de se Bolsonaro vai ser preso, é uma questão de quando, né? Você concorda com isso? Bom, eu conversava ontem com uma amiga sobre isso até. A gente foi jantar e eu falei, acho que ele vai ser preso. As chances estão muito altas, né? O que eu acho curioso, e é muito de prática que isso aconteça, Bolsonaro ser preso por desvio de joias, né, ser decretada uma prisão, e aí a gente, claro, tem que separar duas situações para quem é leigo. A gente tem que separar a prisão cautelar, que tem como principal espécie a prisão preventiva, que é uma prisão que só vai ser decretada se houver risco dele destruir prova, ameaçar alguém, fugir, ou coisa que o valha, tá? Então, é uma prisão antes do final do processo, que é decretada se for necessária para evitar ou que ele fuja, ou que ele destrua a prova, ou que ele ameace alguém, etc. Essa é uma prisão. E quando a gente fala ele vai ser preso, normalmente estamos falando dessa prisão, que é uma prisão cautelar, que é essa que foi decretada já em relação agora, que é justamente a que está sendo decretada em relação a esses ajudantes do Bolsonaro, aí sujeitos próximos dele. O que, claro, demonstra que está chegando perto dele, né? Já chegou, na verdade. Agora, uma outra coisa é a prisão-pena, que aí vai depender de uma condenação com trânsito em julgado, que isso é só ao final, quando tiver um processo que nós ainda não temos. Pois bem, o que eu acho interessante, então acho que existe uma chance bem razoável do Bolsonaro ser preso, e de uma prisão cautelar. Acho que se não houver uma representação da PF pela prisão dele, ou um pedido do Ministério Público pela prisão preventiva dele, e é possível que isso aconteça, mas se não houver é porque houve uma escolha política. Se não houver, é porque eles falaram, bom, não vamos pedir a prisão porque a gente vai fazer uma escolha política de não incendiar a base dele, né? A base de extrema-direita que ainda segue o Bolsonaro. Essa então é uma questão muito política também, né? O que eu ganho, o que eu perco decretando uma prisão cautelar dele? Ou será que é melhor deixar ele solto e continuar com os vários processos? Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que lembrar que se eventualmente houver uma prisão ou algo relacionado a esse caso das joias, isso é muito pouco, isso é muito brando perto do que ele fez. A gente tem, no caso do Bolsonaro, diversas situações muito mais graves no histórico dele. A gente tem, então, joia, esquema de rachadinha, tudo isso é muito menos grave do que o que ele fez na pandemia. Tudo isso é muito menos grave do que o que ele fez em relação aos indígenas. Tá? O que o Bolsonaro fez em relação aos indígenas, aquilo ali foi genocídio. Aquilo ali teria que ser julgado por aqui, julgado por um tribunal penal internacional. Então a gente tem que lembrar que a gente está falando de um sujeito que, com a sua política, uma verdadeira política de morte, foi responsável pela morte de diversas pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque esse esquema das joias é algo para pegar ele. É mais ou menos o Fiat Elba do Collor. Então é aquela coisa, você escolhe algo menos grave, mas tem coisa muito pior por trás, e eu espero que essas apurações mais graves também andem, porque senão fica parecendo que ele é um muambeiro, que é um sujeito que faz rachadinha, desvia joia. É muito pior que isso, ele fez coisas muito mais graves do que essa. A gente não pode se esquecer disso. É muito importante que a gente tenha essa memória histórica para lembrar o que foi aquele sujeito durante a pandemia, o que ele fez, como ele negou vacina, a campanha de desinformação que ele fez, enfim. Tudo isso é muito importante. E o genocídio indígena, que ele patrocinou durante o governo dele. Eu falo isso só para a gente não se esquecer disso. Esse escândalo das joias, ele é muito pequeno, muito menos nocivo, perto, né, do que ele fez durante o seu governo. Né? Foram posturas muito perversas, muito nefastas. Rodrigo, mas nesses meandros jurídicos, né, assim, a gente, é como se falou, o Fiat Elba, Al Capone foi preso por não ter pago imposto de renda, né, por ter sonegado imposto de renda, enfim. Você sempre busca os caminhos por onde tem provas, não é isso? Sim, só que a gente também pode construir prova do genocídio indígena, que eu acho que é algo que é tranquilo. Então, eu acho que é uma questão aí estratégica de você pegar aquele processo que é mais fácil. Ou aquele que aparece antes, né? Então a ideia de você puxar o novelo de lã
e que aí as coisas começam a se revelar, as coisas começam a aparecer, né? Você puxa um fiozinho e começa a trazer coisa maior. Então eu acho que é bem por aí, né? Esse caso das joias, etc., é mais um dos casos. É que esse caso apareceu e, pelo que consta nos documentos que eu li, veja, esse caso ele está farto de provas, né? Porque o Cid e o pai dele visivelmente não eram os sujeitos mais inteligentes, né? Como normalmente acontece com o movimento bolsonarista, né? Eles são conhecidos por não serem dotados da mais alta inteligência, não à toa que eles tentaram excluir os documentos, esqueceram de excluir os documentos da lixeira do computador. Então, não são sujeitos cuja característica primordial é a capacidade cognitiva sofisticada, né? A gente percebe isso pelo modus operandi, porque eles produzem prova contra eles o tempo todo. Vários sujeitos do 8 de janeiro foram descobertos e foram identificados porque usaram o Wi-Fi do Planalto enquanto invadiam o Planalto, fora os que fizeram live. Então, fica fácil também quando o sujeito produz prova contra si mesmo, que foi esse caso. Então, esse caso ele meio que já está pronto. E por que ele é interessante, esse caso das joias? Porque além dele já estar pronto, ele caracteriza crime de peculato. Além dele já estar pronto, ele já está com o envolvimento do Bolsonaro bastante próximo. Então é um caso bem fácil de produzir, né, a prova, de conseguir obter a prova. Talvez por isso esse caso acabou ganhando visibilidade e apareceu. Mas a gente não pode esquecer das outras situações que foram bem mais gravosas e que foram muito perversas, né? Porque eu acho que um grande ponto que acaba colocando em risco a democracia é justamente as pessoas não terem memória histórica, as pessoas se esquecem do que foi feito, se esquecem de regimes autoritários, e aí a situação tende a se repetir quando a gente esquece, né? Ou quando a gente não lembra, não relembra na memória histórica, né? Não é à toa que aqui no Brasil a gente não tem um museu da ditadura, por exemplo, em grande porte, como nós temos em Buenos Aires. Então, justamente porque isso contribui para que essas situações se repitam. Rodrigo, diga. Rodrigo, a gente tem uma audiência animadíssima, você sabe, né? Ainda mais com esse tema. E eu vou começar, como sempre, com elogios, né? A você, porque Rodrigo, aqui, ó, Selma Romano falou, membro há 2 meses. Rodrigo Colírio, até quando esse advogado irá honrar a sua história profissional quando começar a ser ameaçado? Ela se refere ao César Bittencourt, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe exatamente o que está por trás, o poder desse clã Bolsonaro. Isso é algo que, por exemplo, ainda tem que ser melhor investigado, né? A relação do clã Bolsonaro com a milícia, se há alguma relação do clã Bolsonaro com a morte da Marielle. Então todos esses pontos têm que ser melhor investigados, porque a gente percebe que ninguém fala algo que encoste no Bolsonaro. Então, será que ninguém fala, ninguém delata, ninguém fala nada que encosta no Bolsonaro? Por quê? Né? Sendo que ele está rodeado de pessoas que participaram de diversas tramóias. Será que não falam por respeito a ele, né, por um temor hierárquico, ou será que tem algo mais por aí? Será que existe o temor de algo mais grave? Então, tudo isso agora vai entrar em jogo. Será que o Mauro Cid tem coragem de delatar? Será que ele pode delatar? Esse é o ponto, né? Será que ele não vai estar em risco caso ele delate isso? Vamos ver, o Bittencourt certamente vai ter que levar em consideração esses fatores, né, se ele cogitar de fazer uma colaboração, uma delação premiada. Não acho que o advogado corra risco, objetivamente. Acho que, se houver alguma possibilidade de risco à integridade física, esse risco é para o Mauro Cid, caso ele decida delatar ou falar alguma coisa. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas eu acho que eles vão ser bem interessantes, justamente em razão desse novo advogado que assumiu o caso, que não tem compromisso com a família Bolsonaro. Efetivamente, ele não tem nenhum compromisso, nenhum vínculo com a família. O máximo que ele pode fazer é deixar de adotar uma estratégia para preservar a integridade do Mauro Cid. Mas isso ele vai fazer pelo cliente dele, não pela família Bolsonaro. Se fizer, não vai ser pelo clã Bolsonaro. Ô, Rodrigo, eu e você tomamos uma enquadrada aqui da Eugênia Gruber. Ela diz o seguinte: aqueles presentes cafonas foram presentes de outro país. Talvez um pouco de respeito faria bem. As joias não parecem ter sido presentes, e sim propina. Bem, é isso aí. Então, desculpa, realmente, Rodrigo, tá errado. Isso é falta de educação, a gente dizer que o presente dos outros foi presente para o governo. Se o presidente vendeu, é outra história, mas é um presente de um governo para outro governo.
Agora tem umas propinas no meio, né, Rodrigo? Tem que separar o que é presente e o que é propina, né? É verdade, não pode falar que o presente cafona é cafona. Então não vamos falar que o presente é cafona. A gente vai falar que, bom, a questão da propina é uma ilação, né? O relatório que eu li não trabalha diretamente com essa hipótese. É possível que seja propina, mas aí a gente tem que explicar o que é propina, porque a expressão propina não é uma expressão técnica, né? Senão fica algo pouco técnico. A gente tem que, na verdade, lembrar que esses presentes, né, é muito comum, né, que estados deem isso. O próprio Haddad recebeu recentemente algo nos mesmos moldes, etc. Então, a gente tem que lembrar disso. Então, aquilo ali foi, sem dúvida, no âmbito internacional. Agora, é propina? Bom, o que a gente quer dizer quando a gente fala em propina? A gente precisa necessariamente comprovar que aquilo foi oferecido ao chefe de Estado como uma contraprestação para ele fazer ou deixar de fazer algo em prol daquele Estado que entregou o presente, né? Então, seria, quando a gente fala de propina, normalmente a gente está relacionando isso a um crime de corrupção passiva por parte do presidente da República. Isso demanda mais provas, isso demanda um caminho um pouco mais tortuoso, porque se é uma propina para quê? Né? Essa vantagem foi entregue para quê? Para que ele fizesse o quê? Ou como forma de pagamento pelo que ele fez? Por entregar, por exemplo, que já se cogitou, não nesse caso, mas acho que no caso do Rolex, eu não lembro que ele recebeu, do relógio, mas como já se cogitou no caso lá da usina, né, que ele entregou, uma usina no Nordeste, que ele entregou por um valor muito abaixo do valor usual. E aí depois ele foi lá, ele foi até lá, entregou essa usina, e o Eduardo Bolsonaro chegou a ter contato com os sujeitos que depois iriam adquirir essa usina, e depois eles receberam presente justamente desses caras para quem eles entregaram a usina. Então, aí a gente tem um liame. Agora, sem o liame, não dá para bater na tecla e falar, isso é propina. Pode ser propina? Pode ser propina. Mas mesmo que não seja propina, a gente tem o fato de desviar isso para ele já demonstra um crime de peculato desvio, que é um crime funcional, que tem uma pena até parecida com um crime de corrupção passiva. E que a prova é muito mais fácil de se fazer do que eventual crime de corrupção passiva. Rodrigo, olha, a Maria Rita Ferreira de Guzmão Santini diz o seguinte: esse advogado é muito educado, sua fala é muito elegante. Eu também acho, Rodrigo, parabéns, você é muito educado e você coloca as coisas como tem que ser discutidas, né? Quer dizer, sem paixões, mas tecnicamente o que temos, como temos que ler, enfim, sem sair fazendo acusações. Agora que tá cheio de prova nesse inquérito, né, Rodrigo? Mas e aquilo que eu falei, né? Tem muita prova porque eles produziram a prova. Exatamente. Né? Exatamente. Eles fizeram toda negociação por WhatsApp, por mensagem de celular, como quebrar o sigilo. O celular tá tudo lá, né? Então eles fizeram a negociação por celular, as conversas estão todas ali nos autos, porque eu vi a petição do Supremo, eu vi a manifestação do Supremo ali, né? Eu vi, na verdade, a representação da Polícia Federal para cumprir o mandado de busca e apreensão. Foi isso que eu vi. E aí, nessa representação, a Polícia Federal traz todas as informações. E aí, que é justamente nesse documento que consta, nessa petição, que foi apreciada pelo Supremo, que consta a foto lá que ele tirou e que tá o reflexo dele atrás, né? A conversa deles, para onde é que eles vão levar aquelas joias para serem vendidas. Eles levam, salvo engano, para Miami, para que as joias sejam vendidas ali. Então, eles produziram todas essas provas, tem todo o diálogo deles com a joia, e ainda tem uma parte que ele fala assim, você pode tirar foto da joia e me mandar? Aí ele vai lá e tira foto e manda no diálogo. Então é patético, né, de certa forma, que amadorismo. Esse sujeito que eram das Forças Armadas, que medo, né, desses militares. Meu Deus, esse cara numa guerra, meu Deus, nossa, é coisa típica de trapalhões, né, aquele sargento pincel. Então assim, eu tenho medo, né, nossa, se for o padrão. Não é? Claro que não é, espero que não seja, até porque os sujeitos, eles se desviaram, né, dos valores das Forças Armadas de longe, né, porque o militar que se respeite não vai ficar desviando joia para presidente da República. Então, esse cara, na verdade, ele depõe contra as Forças Armadas, não contra as Forças Armadas, né, porque ele esqueceu qualquer lógica de moralidade, de respeito, de valores nacionais, porque esse cara não é patriota nem aqui, nem em nenhum lugar, né, tá longe de ser patriota, porque ele tá contribuindo para desviar o patrimônio público, porque isso deveria ser incorporado para o acervo da presidência. Ele contribuiu para esse desvio. Então também, e aí,
embora ache o professor Bittencourt brilhante, essa tese dele de que ele cumpria ordens, para mim não cola. Por quê? Porque é óbvio que essa ordem é manifestamente ilegal. É óbvio que ele sabe, enquanto ajudante do presidente, que ele não pode pegar uma joia recebida pelo presidente enquanto chefe de Estado e vender isso numa joalheria em Miami. Então, é isso aí. Essa tese não me parece muito, não acho que vai pegar essa tese, embora o Bittencourt seja brilhante, mas se ele for só por essa tese, eu acho essa tese fraca, porque, como eu falei, obediência hierárquica só faz sentido se a ordem não for manifestamente ilegal, e é óbvio que essa ordem era manifestamente ilegal. Uma joia que você recebe enquanto chefe de Estado, você fala pro cara, olha, pega essa joia aí e vende, é óbvio que isso é ilegal, né? Então parece ainda mais o sujeito que estava sempre lá com o presidente e que sabe desses protocolos. Então, não acho que dê para invocar essa tese de que ele cumpria a ordem, porque me parece que é evidentemente, flagrantemente ilegal. E aí, se é flagrantemente ilegal, essa excludente do crime não pode ser invocada, não preenche os requisitos.